Bem-vindo a mais um vídeo do canal Quiz de Futebol. No desafio de hoje você deverá adivinhar qual é o jogador, através de dicas com desenhos e emojis. Você terá 10 segundos para cada resposta. E caso não saiba a resposta você poderá chutar, e quem sabe você marca um golaço. No final há um teste bônus. Escreva nos comentários a sua resposta. Comente também quantas respostas você acertou. Então, bora jogar! Quem é esse ex-jogador de futebol? E o jogador de futebol Hernanes? Essa é fácil. Qual é o ex-jogador de futebol? É o jogador de futebol Valdívia. Pense bem antes de responder qual é o ex-jogador de futebol. Aposto que você irá acertar o ex-jogador de futebol. É o jogador de futebol Sócrates. Será que você conseguirá descobrir qual é o ex-jogador? É o jogador de futebol Rafael Moura. Pense bem antes de responder qual é o ex-jogador de futebol. É o jogador de futebol Aloísio Chulapa. Essa está difícil. Qual é esse ex-jogador de futebol? É o jogador de futebol Washington. Aposto que você irá acertar o ex-jogador de futebol. É o jogador de futebol Ricardo Oliveira. Responda qual ex-jogador de futebol é esse. É o jogador de futebol Fernando Torres. A maioria irá acertar essa. Qual ex-jogador é esse? É o jogador de futebol Snyder. Essa é fácil. Qual é o ex-jogador de futebol? É o jogador de futebol Alex Silva. Será que você conseguirá descobrir qual é o ex-jogador? É o jogador de futebol Pirlo. Essa está difícil. Qual é esse ex-jogador de futebol? É o jogador de futebol Birubiru. A maioria irá acertar essa. Qual ex-jogador é esse? É o jogador de futebol Petkovic. A maioria irá acertar essa. Qual ex-jogador é esse? É o jogador de futebol Giovinco. Você sabe que ex-jogador de futebol é esse? É o jogador de futebol Agüero. Quem é esse ex-jogador de futebol?
E o jogador de futebol Emerson Sheik. Descubra qual é esse ex-jogador de futebol. É o jogador de futebol Kerlon. É o jogador de futebol Kerlon. Pense bem antes de responder qual é o ex-jogador de futebol. É o jogador de futebol Marcelinho Carioca. Será que você conseguirá descobrir qual é o ex-jogador? É o jogador de futebol Obina. Qual é esse ex-jogador de futebol? É o jogador de futebol Viola. Quem é esse ex-jogador de futebol? E o jogador de futebol Anelka. Essa é fácil. Qual é o ex-jogador de futebol? É o jogador de futebol Carlos Alberto. Quantas você acertou? Diga para nós. Obrigado por assistir e até a próxima.